Olá, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, canais e grupos de WhatsApp. Todas essas ferramentas e canais de comunicação fazem tão parte da nossa vida que fica até difícil, até mesmo no local de trabalho, de ficarmos um minutinho sequer sem acessar, quer para nos informarmos, quer para postarmos as nossas opiniões. O problema é que, em se tratando de relação de trabalho, a utilização, ou melhor, a má utilização dessas redes sociais e desses canais de comunicação pode trazer sérios problemas, tanto para o empregado quanto para o empregador. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre esse tema tão importante, fica comigo até o final desse vídeo, dê o seu like, curta o canal, se inscreva, ative o sininho para as notificações e vamos lá. Para quem não me conhece, sou Alexandre Simões Lindoso, advogado há 30 anos, especialista em direito e processo do trabalho. Estou aqui com esse canal querendo trazer um pouquinho da nossa experiência, dessa vivência ao longo dessas 3 décadas, para ajudá-lo a crescer e melhorar a sua advocacia. Fique conosco e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Você já deve ter lido na imprensa, ou visto na internet, ou em conversa com os amigos, situações envolvendo postagens na internet, nas redes sociais, tanto pelo empregado quanto pelo empregador, que geraram situações bastante complicadas. Se você já ouviu algo parecido, deixe aqui nos comentários a sua história. Mas o que é interessante observar em relação a esse tema tão é, instigante é que, quando a gente fala de redes sociais, a primeira coisa que vem à mente das pessoas é a questão da liberdade de expressão. Só que a gente vai ver que liberdade de expressão também tem uma outra face na moeda, que é a proteção à honra, à imagem e à intimidade daqueles que foram objeto de comentários ou de postagens nas redes sociais. Esse é o tema que eu acho que é importante a gente fazer um recorte, uma abordagem aqui no canal, para que a gente possa separar o que é liberdade de expressão, o que é efetivamente ofensa à honra à imagem e qual o limite tênue entre esses dois direitos que são tão importantes e tão relevantes para a vida em sociedade. Para a gente desenvolver esse assunto, eu acho que é importante a gente fazer uma breve exposição, primeiro, sobre o que vem a ser justa causa. Tá? Justa causa, antes de mais nada, é importante que você tenha em mente que é uma forma de extinção do contrato de trabalho. Tá? Ela se baseia no ato faltoso de um dos contratantes da relação de emprego, ou seja, ou do empregado ou do empregador. E com isso, esse ato faltoso, ele elimina o que? A boa-fé e elimina a confiança que deve existir em todo o contrato e torna impossível que este contrato prossiga no tempo. Por isso que tratamos da justa causa como uma forma de extinção do contrato de trabalho. Mas a justa causa, ela é importante a gente ter em mente que ela precisa ter alguns elementos para que ela fique configurada. Tá? Quais são esses elementos? Primeiro, tipicidade, ou seja, ela tem que estar entre as causas de extinção por falta grave previstas lá no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Também precisa ter imediatidade ou atualidade. O que é isso? Tão logo o empregador tenha conhecimento daquela falta, ele tem que agir e pôr fim ao contrato de trabalho. Tá? Se ele espera por tempo demasiado e não faz nada, pode-se operar o chamado perdão tácito, e com isso fica descaracterizada a justa causa. Haverá algumas exceções que a gente vai ver, às vezes, quando tem um procedimento administrativo que demanda um certo tempo para dar ampla defesa ao empregado, contraditório, mas regra geral, esse processo administrativo também, seja interno lá do empregador, ele não pode se estender também por tempo indefinido. Tá? Tem que haver um nexo de causalidade, ou seja, este fato grave que foi praticado tem que estar relacionado com o vínculo trabalhista. Tá? Também tem que haver proporcionalidade, a adequação na prática deste ato gravoso, ou seja, não é qualquer falta, qualquer deslize que o empregado ou o empregador cometa que vai dar ensejo à extinção do contrato de trabalho. É preciso que, sobretudo quando se foca no empregado, no trabalhador, que esse ato tenha uma certa gravidade, seja um ato tão forte
que possa, aí sim, remeter à extinção do contrato de trabalho. E também temos que observar um outro aspecto, presta atenção, não discriminação. Ou seja, se mais de uma pessoa participou, eu não posso eleger A, B ou C e deixar outros, ou seja, A, B ou C para punir e deixar outros sem punição. Eu tenho que punir todo mundo, proporcionalmente a, obviamente, a sua participação e a gravidade de suas respectivas condutas. Agora, o que eu não posso simplesmente é selecionar aqueles que eu vou punir e deixar sem punição outros que tenham efetivamente concorrido para a prática do ato. E também tem o non bis in idem, ou seja, se eu já puni aquela falta com alguma outra sanção, eu não posso efetivamente puni-la novamente com a rescisão do contrato de trabalho. É o caso, por exemplo, certo empregado pratica um determinado ato e sofre já uma pena de advertência ou uma pena de suspensão do contrato de trabalho. Tão logo ele retorna da suspensão ou tão logo depois de ser advertido, não pode o empregador vir e sancioná-lo novamente com a demissão por justa causa. Nesse caso, estará afrontado o princípio non bis in idem e, com isso, essa penalidade ficará descaracterizada. Mas como estamos falando de justa causa envolvendo postagens, manifestações de pensamento em grupos de WhatsApp e também nas redes sociais, é importante que também façamos uma análise não só da questão da justa causa, mas também uma análise do que vem a ser liberdade de expressão, do quais são os limites que a própria Constituição impõe à liberdade de expressão e também sobre como a Constituição trata da defesa da honra, da imagem e da intimidade daqueles que foram objeto de postagens nas redes sociais ou em grupos de WhatsApp e de Telegram, enfim. Tá? A Constituição, lá no artigo 5º, no inciso 4º, ela assegura a liberdade de manifestação do pensamento, mas logo em seguida ela veda terminantemente o anonimato. E por que ela veda o anonimato? Porque, em contraposição a esse direito, ou seja, a própria Constituição sinalizando que não se trata de um direito absoluto, ela estabelece lá no artigo 5º, nos incisos 5 e no inciso 10, que são invioláveis à intimidade, que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, ou seja, ela prevê a possibilidade de um comentário ferir a, 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 a imagem e fala peremptoriamente, claramente, na previsão de dano material e dano moral relativo aos prejuízos que decorram tanto à esfera patrimonial, dano material, quanto também à esfera imaterial, patrimônio moral da pessoa. Né? Então, lá no inciso 10, ela fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, liberdade de expressão, até mesmo pelo ordenamento constitucional, não se trata de um direito absoluto. Eu não posso, na internet, chegar e simplesmente externar de maneira tão livre o meu pensamento a ponto de violar a honra, a imagem, a vida privada das outras pessoas. É preciso, então, que todos que vão lidar com redes sociais, internet, tenham em mente: liberdade de expressão é um direito? É, mas é um direito absoluto, imune a qualquer questionamento? Não. E estes limites dos dois direitos, tanto da liberdade de expressão quanto da defesa da honra, da imagem, da vida privada, da intimidade, estão traçados de maneira clara e textual pelo texto constitucional. Uma boa maneira da gente examinar e analisar como é que funciona esse tensionamento entre liberdade de expressão e defesa da honra e da imagem é examinar decisões dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, e eu trago aqui algumas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, para que vocês possam tomar conhecimento e melhor aprofundar a compreensão concreta em torno dessa matéria. Tá? Aqui num caso aqui interessante, né? Uma empregada
que emitiu uma opinião pessoal a respeito da alimentação que era fornecida pelo empregador, mas o fez num círculo restrito de amigos, sem uma grande exposição e também se valendo da condição de consumidora daquele alimento que era fornecido pelo empregador, né? Nesse caso, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu que houve quebra da proporcionalidade ao ser aplicada a essa empregada a pena de demissão por justa causa, ou seja, o fato que foi imputado a ela não era revestido assim de uma gravidade tal que pudesse ensejar assim a quebra da confiança e a quebra da boa-fé, que são os pilares de manutenção da relação empregatícia, tá? Agora, nos casos que eu vou citar agora, vocês vão ver que em todos eles houve claro extrapolamento, houve clara ultrapassagem do limite que deve ali, que funciona como fronteira ali entre liberdade de expressão de um lado e proteção da honra, da imagem, da intimidade do outro, né? Por exemplo, o empregado que se utilizou devidamente da marca do empregador, ele pega a marca do seu patrão e publicamente o critica em redes sociais. Claramente houve aí um extrapolamento dos limites da liberdade de expressão, né? Em outro caso, empregado que utilizou-se do perfil no Facebook para expressar mensagens ofensivas, utilizando-se inclusive de palavras de baixo calão, né? E ofendendo a imagem do empregador e indo além, ofendeu também a imagem dos clientes da empresa, né? Também houve aí efetivamente claro extrapolamento, clara quebra da confiança e da boa-fé, de modo a tornar impossível a subsistência do contrato de trabalho, né? Empregado que realiza postagens ofensivas no Facebook à empresa e ao superior hierárquico, também mesma situação, né? Em todos esses casos, a gente tem como configurado, além do mau procedimento, a prática de ato lesivo à honra e à boa fama do empregador, tá? Mas é importante observar que essa equação também funciona para o lado de lá. Não é dado ao empregador, presta atenção, gente, olha, isso é muito importante. Não é dado ao empregador também fazer esse mesmo tipo de conduta, utilizar os seus canais virtuais de comunicação com a sociedade e expor a imagem, quer da categoria, quer ou da profissional, ou quer de um trabalhador concretamente individualizado. Nessas situações, fica passível esse empregador de sofrer um processo judicial e uma condenação por dano moral. Tá? Importante, muito importante atentar para essa questão. Mas nem só desse tensionamento entre liberdade de expressão de um lado e proteção à intimidade, à imagem, à honra de outro, vive esse tema que nós estamos aqui a tratar relacionado com as redes sociais, né? Há situações outras que podem ter uma análise diferenciada e que é legal a gente trazer aqui para conhecimento de vocês, né? Veja, por exemplo, o caso que está aqui no quadro ao lado, né? Há um regulamento de pessoal, perdão, um regulamento interno da empresa estabelecendo claramente a proibição de que se ingresse na área de produção, na linha de produção do produto, lá da mercadoria, que é objeto de exploração econômica pela empresa, com celulares e que sejam executadas filmagens dessa linha de produção, né? E se não pode se ingressar com celular e nem fazer filmagem, muito menos divulgar essas filmagens em rede social. Muito provavelmente esse empregador aqui está querendo proteger algum diferencial que torne o produto dele especial frente àquele outro produzido pela concorrência, né? E a divulgação desse material em redes sociais faz com que os concorrentes tenham acesso a esse diferencial e tornem passível que o produto desse empregador se torne mais um entre tantos outros iguais, já que todos poderão copiar o diferencial que ele efetivamente tem e ostenta, que torna o produto dele melhor, né? Nessa situação, nós não estamos mais no terreno lá da prática de ato lesivo à boa fama ou à imagem do empregador. Aqui nós estamos diante do descumprimento do regulamento pessoal na área da insubordinação, da indisciplina e também no mau procedimento, sem dúvida alguma, e também, muito possivelmente, na área da violação de segredo da empresa praticada pelo empregado. Tá? Outras situações interessantes. Imagine, por exemplo, a situação em que determinado trabalhador é flagrado
acessando redes sociais ou sites que veiculam conteúdo pornográfico, né? Trata-se de uma situação passível de capturação dentro da incontinência de conduta, que está lá prevista no artigo 482 da CLT. Um outro caso, empregado que, diante de reiterados e reiterados acessos a redes sociais e postagens em redes sociais ao longo do dia, acaba deixando o seu trabalho de lado e a sua produtividade cai, a perfeição técnica de seu trabalho também cai. Nesse caso, com a reiteração dessa conduta, fica configurada também a prática de desídia, que é falta grave e passível de ser objeto de enquadramento lá no artigo 482 da CLT. Eu vou deixar aqui para vocês, na parte da descrição aqui do vídeo, logo abaixo aqui da tela, um presentinho para vocês, tá? Trata-se de um arquivo de texto em que eu compilei várias dessas decisões que foram citadas aí ao longo do vídeo, tá? Vocês podem até comentar aí sobre essas decisões, se vocês acharam que elas foram corretas, que elas foram incorretas, que elas foram rigorosas demais nas situações apresentadas, tá? E esse arquivo, nesse link, vocês podem baixar e ter acesso aí ao número dos processos, dos relatores, até por meio do número de processos, vocês podem chegar aos acórdãos. Fica um material interessante caso vocês se deparem com essas situações na vida profissional, vocês podem efetivamente usar esse material, tá? E vou deixar também alguns links com uma bibliografia específica sobre o tema que foi objeto aqui de abordagem. E caso vocês queiram também se aprofundar, estudar mais um pouco sobre esse tema, e caso vocês queiram adquirir esses livros e comprarem por esses links, vocês nos ajudam aí também no canal, ajudam o canal a continuar a fornecendo um material legal para que vocês possam efetivamente aprimorar e ter acesso aí a um conteúdo interessante, tá? Um abraço grande e não esqueçam, tá? Assinem o canal, deem um like para nós aí, ative o sininho, se inscrevam e até o próximo vídeo.